Pessoal, hoje eu quero falar sobre a enigmática regra dos terços. É uma lei, uma regra, um conceito da física ótica. Nós devemos usá-la sem hesitação. Uns falam que você deve usar, outros falam que você deve abandoná-la. Afinal, ela é ou não é fundamental na composição fotográfica? Tem gente na internet falando, pare de usar a regra dos terços. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver isso agora? Meu nome é Eduardo Moreto e seja muito bem-vindo ao canal Aventura Fotográfica. Bom pessoal, antes de mais nada, o que é a regra dos terços? É um conceito, um procedimento baseado no entendimento, numa premissa de que é mais agradável aos olhos do espectador quando os elementos da composição eles se conformam, se situam sobre ou aproximadamente a um conjunto de linhas imaginárias que dividem o quadro em terços iguais, tanto na vertical quanto na horizontal. Eu mesmo estou agora sobre uma dessas linhas. Faça-se a divisão! Mais agradável ainda aos olhos é quando o assunto principal está exatamente sobre um dos pontos de interseção dessas linhas. Em resumo, pessoal, esse conceito sugere, através da interação dos seres humanos com a imagem através dos séculos, que o olho humano, ele gravita por esses pontos, ele vai de um ponto ao outro e não passa pelo centro. Mas isso é verdade? Sim, é verdade. Os assuntos colocados no centro do quadro geram imagens mais estáticas, mais monótonas de se olhar. O olhar do espectador, ele não passeia pelo quadro, ele não procura as outras áreas do quadro. Ele não vê os elementos secundários do quadro. A regra dos terços, ela incentiva o dinamismo, ela traz mais dinâmica, mais interação, uma experiência fotográfica mais envolvente. E quando isso acontece, quando o olhar ele está percorrendo o quadro, ele está procurando as outras áreas, os outros elementos, é sinal que há dinamismo e há equilíbrio na cena. E quais são os benefícios da regra dos terços? Que transformação ela pode causar na sua técnica? Primeiro, você vai conseguir fazer boas composições sem ter muita experiência, sem muita noção. Como eu falei no começo, tem gente falando, pare de usar a regra dos terços porque ela é uma forma simplificada da proporção áurea. Eu já acho o contrário. Use bastante a regra dos terços, principalmente se você for iniciante. Porque exatamente por causa disso, porque ela é simples, é de fácil entendimento, de fácil assimilação, de fácil imaginação, você imaginar ela no display, é fácil de você enxergá-la mentalmente. E ela funciona muito bem, vai te dar uma ótima noção de como inserir os elementos dentro do quadro. Ela vai entregar para você noção de proporção. E isso vai fazer com que você deixe de dar muito espaço dentro do quadro para elementos que não são tão interessantes. Por exemplo, um céu que não é tão interessante. Você já viu aquela foto que a pessoa coloca quase que a foto inteira de céu, sobra um pouquinho aqui embaixo no primeiro plano para o resto dos assuntos, só que o céu não está muito bonita a cor, não tem uma nuvem, uma neblina, alguma coisa interessante, ou uma cor, uma cor de pôr do sol, enfim, não é uma cena interessante, é exatamente disso que eu estou falando. Isso tudo vai somar muito no seu olhar fotográfico. Você vai ganhar muita noção de como fazer os seus enquadramentos. E vai tirar de você aquele vício da centralização dos assuntos, principalmente o assunto principal. Bom, moçada, então vamos fazer uma foto. Vou escolher um motivo. E aí, para a gente poder demonstrar a regra dos terços. Ali tem um banco vermelho, eu acho que vai ficar legal. Vou pedir para a Ana colocar uma blusa vermelha. Vamos para lá, vamos ver isso. Bom, pessoal, a cena é o seguinte. Você tem aqui, lá no fundo, você tem um banco vermelho lá na margem do lago. E você tem aqui uma parte de grama depois dessa margem do rio aqui. Então o que eu vou fazer? Ana, você que é a nossa modelo, eu vou pedir para você ir lá, por favor. Eu vou posicionar a Ana como se ela estivesse caminhando aqui em primeiro plano. Ela vai estar com uma roupa vermelha, porque tem muito verde,
Então vai dar um contraste legal. Lembrando que a gente tem um vídeo sobre cores contrastantes, que é muito importante na composição, né? E você dá uma olhada lá, que isso ajuda muito, né? O vermelho é cor contrastante do verde, então eu vou pedir para ela colocar uma blusa vermelha. O link vai estar aqui embaixo nas descrições e no final desse vídeo. Então a Ana vai ficar numa posição como se estivesse caminhando e o banco em equilíbrio, né? Um elemento secundário lá no fundo à direita do quadro. E ela vai estar bem aqui na interseção das regras dos terços, no canto inferior direito, esquerdo, perdão, no canto inferior esquerdo. Né? Lembrando que o olhar normalmente sempre ele entra pelo lado esquerdo do quadro. Outra coisa, pessoal, lembrando que você pode acionar o grid da regra dos terços na câmera, né? Você que é novato, e é legal você fazer isso que vai te ajudar a posicionar o assunto. Eu vou usar isso, né, como demonstração. Então, já acionei aqui o grid, ele vai aparecer aqui no display, né? No viewfinder também. Então, lembrando que você pode fazer isso vai te auxiliar bastante. Então, vamos lá, vamos esperar a Ana chegar lá. Aí, mais ou menos, fica um pouco por aí. Para, vai mais para o fundo, aí. E faz uma posição como se estivesse andando. De lado para a câmera. Eu estou usando F8, 1x400, ISO 100. Aí está, pessoal. Vejam então como a Ana ganhou destaque através do contraste das cores vermelho e verde. E como ela ficou bem posicionada em primeiro plano sobre a linha vertical esquerda e o ponto de interseção, né, de cruzamento com a linha horizontal de baixo da regra dos terços. O olhar do espectador ele entra na cena pelo hemisfério esquerdo e vai direto para a Ana. E como ela está andando para a direita, o olhar tende a acompanhar esse movimento. E as linhas das margens ganham também sentido para a direita. Assim, o olhar vai para a direita, acompanhando essas linhas, e chegando no banco, que também tem destaque, né, pela cor vermelha e pela posição. Percebam como ele está quase encostando na linha vertical da direita da regra dos terços. E assim ele torna-se o segundo assunto principal aí da cena. Depois, o espectador ele observa todo o fundo, né, o plano do fundo, da direita para a esquerda, até chegar na Ana novamente. E assim, todo o quadro foi percorrido pelo olhar. Pessoal, achei um lugar interessante aqui. Vou fazer uma segunda foto, só que eu vou incorporar mais uma técnica de composição junto aí à regra dos terços. Então, o que eu tenho aqui? Um lago, uma fileira de bancos às margens do lago, né, um fundo bacana. Vou pedir para a Ana ir até lá no segundo banco, né, e o que vai acontecer aqui? O olhar do espectador vai entrar pelo lado esquerdo, ele vem até aqui, essa margem e os bancos formam duas linhas de entrada, né, que vai até o plano de fundo. Então, o olhar do espectador, ele vai entrar nessa margem, ele vai parar para ver a Ana, que ela vai estar destacada com essa blusa vermelha, e vai percorrer, continuar nessas linhas de entrada até o plano de fundo, e portanto ele vai ter, né, ele vai passear por todo o quadro, isso é muito importante, né. Eu vou usar uma abertura de 8, que vai dar uma profundidade legal, um F8, né, vai dar uma nitidez bacana, uma velocidade, um speed de 1/60 e ISO 100. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso? Deixa eu abrir um pouquinho aqui para poder pegar essa margem e eu vou colocar exatamente no ponto de intersecção aqui do canto direito da regra dos terços, direito inferior. E a gente vai ter todo esse plano de fundo, uma imagem mais aberta. Então vamos lá. Então tá aí, pessoal. Veja como o nosso elemento principal ganhou força na composição, estando no caminho das linhas de entrada e posicionado no ponto de interseção da linha vertical direita com a linha horizontal inferior, né? Além da blusa vermelha. Então temos aqui duas técnicas de composição, linhas de entrada e regra dos terços. O olhar do espectador, ele entra pelo lado esquerdo, vem diretamente para a Ana, depois recua aqui para o primeiro banco, aí começa a acompanhar essas linhas, para na Ana novamente, examina a área ao redor e continua até o plano de fundo,
e assim vai passeando por todo o quadro. E aqui vai uma dica muito legal, né? Um jeito muito eficiente de você começar a usar a regra dos textos. Antes de você fazer o enquadramento da cena, você deve fazer duas perguntas. Primeira, quais são os pontos de interesse da cena que você quer destacar, né? Ou seja, aquilo que você julga ser o assunto principal ou os assuntos principais. E segunda, aonde você está intencionando colocar esses assuntos, né, esses elementos. É uma forma de você forçar a pensar o que você vai fazer, né? E depois que você decidiu, né, qual que é o ponto de interesse, qual que é o assunto principal e aonde você quer colocar, você tem um caminho a seguir. Concluindo, pessoal, a regra dos textos não é uma regra que você deve seguir sempre, né, obrigatoriamente. É mais uma técnica no meio de muitas, né? É um conceito no meio de muitos, assim como você tem a espiral de Fibonacci, proporção áurea, né, a proporção dos triângulos, simetria, e a gente vai falar de tudo isso ao longo do tempo. Mas, de qualquer forma, é uma técnica de fácil aplicação, de fácil assimilação, né? E você vai progredir muito rapidamente, você vai amadurecer muito a sua técnica de composição, dá um salto aí na sua técnica. Tem uma máxima em qualquer atividade que diz o seguinte: toda regra foi feita para ser quebrada. Mas para você quebrar uma regra, antes você precisa conhecê-la a fundo. Então, moçada, respondendo a pergunta, né, ou as perguntas iniciais, sim, você deve usar a regra dos textos, principalmente se você for um iniciante, use e abuse. Porque realmente você vai desenvolver a noção de proporção, de inserção dos elementos dentro do quadro, de enquadramento, né, de composição. Até que vai chegar um ponto que você vai naturalmente, aos poucos, deixando de usar a regra dos textos, né? E você pode até começar a quebrar essa regra. Porque você vai ter, né, assimilado a regra dos textos, você vai ter incorporado ao seu imaginário, ao seu olhar fotográfico. E você vai começar até que instintivamente saber, né? Você vai começar instintivamente a saber aonde você vai colocar os elementos do quadro. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal. Toca no sininho para receber todas as notificações, compartilhe esse vídeo para os amantes da fotografia e não esqueça de deixar o seu like. Dessa forma, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer no YouTube. Valeu, fecha por aqui!